Meus amigos, minhas amigas, eu gostaria de contar como aconteceu a eleição de 1966 em Limoeiro. Por que essa eleição especificamente? Por alguns motivos. Primeiro, porque foi a primeira eleição após a Revolução de Março de 1964. Segundo, porque foi uma eleição emblemática, diferente das outras. Terceiro, porque com a Revolução foram extintos todos os partidos políticos e criou-se apenas dois partidos. Era o bipartidarismo, Arena e MDB. A Arena era o partido dos revolucionários, dos militares, e o MDB era aquele partido para abrigar os oposicionistas. Aqui em Limoeiro, as três grandes lideranças, os três figurões, Manuel de Castro, Franklin Chaves e Dr. Simões, preferiram ficar na Arena, os três. E então a Arena tinha três alas em Limoeiro do Norte. E os oposicionistas ficaram com o MDB. Naquela eleição, Antônio Holanda de Oliveira lança a sua candidatura juntamente com Eurico Vieira de Melo para prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Pelo lado de Manuel de Castro, a Arena 1, e a Arena 2 e a Arena 3 de Franklin Chaves e José Simões se uniram. Uma coisa inacreditável. Simões e Franklin unidos, se até bem pouco tempo atrás eram inimigos figadais, não olhava um na cara do outro. Mas agora tinha uma justificativa, né? Era tentar destronar Manuel de Castro. E Franklin Chaves e Dona Judite, os Chaves mais especificamente, tinham motivos para se alegrarem com essa possibilidade, pois lançaram um candidato forte, que era Raimundo de Castro e Silva, juntamente com João Gomes de Moura, prefeito e vice-prefeito, respectivamente. Mas naquela eleição começou a se estranhar as atitudes de Manuel de Castro, que não se engajou na campanha de Antônio Holanda, ficou apático durante toda a campanha e ficou-se sem entender o porquê dessa apatia de Manuel de Castro naquela campanha. E a campanha vai à rua. Antônio Holanda e Raimundo de Castro. Arena 1, juntamente com a Arena 2 e a Arena 3 de Franklin e Simões. E Manuel de Castro do lado de fora, sem participação efetiva dentro dessa campanha. E Raimundo de Castro ganhou a eleição. Depois da eleição de Raimundo de Castro, o que seria o retorno do PSD, do antigo PSD, do extinto PSD dos Chaves, seria o retorno deles ao poder, porque Raimundo de Castro foi eleito com o apoio, notadamente, de Judite Chaves e Franklin Chaves e Dr. Simões. Mas aí, estranhamente, tão logo se elegeu, Raimundo de Castro pousou confortavelmente no ninho manuelista. E aí foi quando se começou a entender o porquê da apatia, do desinteresse de Manuel de Castro em eleger Antônio Holanda. Certamente, ou podemos presumir, de que já existia um acordo entre Manuel e Raimundo de Castro,
para que, tão logo se elegesse, ele viesse para o lado de Manuel de Castro. Tanto é que aconteceu, né? E essa atitude de Raimundo de Castro em romper, tão logo eleito, com o grupo que o elegeu, ou seja, os Chaves e Dr. Simões, criou uma intriga pesada entre os Chaves e Raimundo de Castro e que durou por muito tempo, essa intriga, né? Aliás, nunca mais eles foram como antes, né? Porque o ninho de Manuel de Castro era muito mais confortável, muito mais promissor, porque tinha algumas vantagens passar para o lado de Manuel, com a sua influência no estado do Ceará. Uma vez engajado no ninho manuelista, era um caminho sem volta. Naquela eleição aconteceu também uma outra surpresa. Eu diria que uma outra coisa que certamente a gente talvez até já esperasse. O Pequerrucho, o PMDB, naquela eleição, elegeu o vereador, o estudante de direito, José Maria de Oliveira Lucena. PMDB, oposição aos ideais revolucionários, principalmente. Mas tão logo também foi eleito, José Maria caiu nos braços de Manuel de Castro. E aí o MDB ficou praticamente sem representação na Câmara Municipal. Mas a verdade é que Raimundo de Castro, mesmo tendo ido para o lado de Manuel de Castro, ele teve uma sorte porque, a partir de 1967, os municípios passaram a receber repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Foi criado em 1965, mas só foi começado a repassar para os municípios a partir de 1967, exatamente no primeiro ano de administração de Raimundo de Castro. E Raimundo de Castro, sem dúvidas, soube muito bem utilizar-se do dinheiro público, fez um governo moderno, uma administração moderna, pavimentou várias ruas, modificou, fez uma reforma na Praça José Osterne, colocando inclusive a fonte luminosa que encantava os olhos dos frequentadores, ousou cortar a Rua Coronel Antônio Joaquim, desde a Igreja de Santo Antônio até a Catedral, e chegando na Catedral, e evidentemente com a anuência e a aceitação da Diocese, ele cometeu mais uma ousadia. Cortou o patamar, o secular patamar da Igreja Matriz de Limoeiro do Norte. Essa atitude levou até alguns engraçados a apelidarem a igreja de mini-saia, porque naquela época essa peça da vestimenta feminina estava em moda e, ao cortar o patamar da igreja, ele ficou apenas com uns 2 metros, 3 metros, e aí apelidaram a igreja de mini-saia. E assim foi a administração de Raimundo de Castro durante seus 4 anos, com a sorte de que teve uma esposa muito influente, muito inteligente, a dona Dilce, e que muito o ajudou na sua administração. Mas o que tornou mesmo aquela eleição diferente e emblemática, quer dizer, mais uma vez, os Chaves foram derrotados e desta vez, eu diria que até traídos, porque eles teriam voltado ao comando do município através de Raimundo de Castro, mas, infelizmente, ficaram de fora mais uma vez,
porque os Chaves, depois da grande derrota de Jaime Leonel Chaves para Sabino Roberto de Freitas, nunca mais que assumiram o comando político de Limoeiro do Norte. Muito obrigado.